Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma semana, mais uma aula, mais uma etapa do nosso curso da Estatística 3. Nessa semana nós vamos estar avaliando uma coisa que é fundamental no processo de modelagem, que é como selecionar variáveis e como tratar variáveis de maneiras diferentes. Como é que eu vou usar essa variável? Como uma variável contínua, como uma variável categórica, vou agrupar, vou reagrupar, quantas categorias, e saber selecionar, escolher qual dessas alternativas para essa variável eu vou ficar no meu modelo, qual delas se ajusta melhor no meu problema. Então, vamos lá. Para isso, para poder fazer essa seleção de variáveis, a gente precisa de ferramentas, de estratégias, que são as medidas de qualidade de ajuste. E nós vamos estar falando hoje, especificamente no contexto da regressão linear. Nós já vimos em aulas anteriores o R² e o R² ajustado, que são duas medidas bem intuitivas, fáceis de interpretar, que estão relacionadas com o percentual da variância que é explicada pelo modelo, o percentual da variância total do meu desfecho que é explicada pelo meu modelo. Nós vamos acrescentar algumas medidas no nosso arsenal. O critério de informação de Akaique é uma medida interessante, importante. Ela é calculada como uma função da log verossimilhança do modelo e do número de graus de liberdade que eu tenho. Então, a formuleta está aí, menos 2 vezes o log da verossimilhança do meu modelo, mais 2 vezes o número de graus de liberdade. Esse indicador, ele tem um número que não é interpretável diretamente, diferente do R2, um número que não quer dizer grande coisa, mas ao comparar diversos modelos, o modelo que tem o menor valor do AIC é aquele que melhor se ajusta para o meu problema. Essa medida pode ser usada em qualquer dos modelos lineares generalizados, então ela serve também para regressão logística, Poisson, etc. e tal. Essa medida pode ser usada para comparar modelos que não são aninhados, ou seja, aqueles modelos que não têm, as mesmas variáveis, os mesmos preditores, menos alguma coisa. E tem um outro critério que é muito parecido com esse, que é o BIC, que é o critério de informação bayesiano, que tem pequenas diferenças, mas funciona de uma maneira muito parecida, também baseado em verossimilhança. Além dessas, eu tenho o erro quadrático médio, que é o EQM, e no inglês, Mean Square Error, que é o que vai aparecer, a sigla que vai aparecer no resultado do Stata, que mostra, na verdade, a raiz quadrada do EQM, que nada mais é do que o desvio padrão dos resíduos. Então, essa medida me dá um pouco a ideia de quanta variabilidade não explicada pelo modelo eu tenho, e me dá também uma ideia da precisão que eu tenho na hora que eu estou pensando nesse modelo como uma ferramenta de predição individual. A predição individual está muito ligada ao desvio padrão do resíduo, porque se eu tenho um desvio padrão grande, isso quer dizer que o meu erro na predição individual, a minha incerteza na predição individual vai ser grande também. Nós vamos pegando o jeito com essas medidas, conforme vamos trabalhando os exemplos. Outra medida que não é lá muito popular dentro da epidemiologia, mas que é interessante da gente conhecer, é o CP de Mallow. Esse indicador, essa medida, ela compara a soma de quadrados do resíduo de um modelo que tem menos variáveis
com o erro quadrático médio de um modelo completo com um conjunto, né, vamos dizer, total de preditores. Então, se eu tenho uma série de variáveis e eu quero saber, por exemplo, qual modelo se ajusta melhor com um determinado subconjunto daquelas variáveis, o CP de Mello é uma estratégia, uma estatística interessante que nos ajuda a entender isso. A gente espera, né, desse valor que ele seja pequeno, mas não só o menor de todos. A gente espera um valor pequeno e que seja próximo dos valores de preditores daquele modelo. A conta que é feita está aí na equação, né? Mas o mais importante é que a gente tenha, né, uma ideia, um critério para utilizar na hora de selecionar modelos. Então, resumindo essa história, quando eu tiver vários modelos para comparar, o melhor modelo é aquele que tem o maior R quadrado, o maior R quadrado ajustado, o menor AIC e o menor erro quadrático médio, né? E o CP, se a gente for usar, um valor baixo e próximo do número de coeficientes do modelo. Então, a gente, na hora de fazer uma escolha, a gente deve usar mais do que um critério. Nós vamos ver que esses critérios nem sempre nos dizem a mesma coisa e, ao mesmo tempo, usar o bom senso e estar sempre pensando, né, em qual é a minha hipótese, qual é a minha pergunta de pesquisa. Outro critério que eu tenho para a seleção de modelos é a ideia de significância estatística. É comum que se use simplesmente significância para fazer a escolha de modelos. Essa estratégia, veja, só funciona em modelos alinhados. É aquela ideia, quer dizer, eu tenho uma série de preditores, eu faço um modelo com todos eles e tiro um, né? Então, esse modelo menor está alinhado no modelo maior. Ou eu posso fazer o contrário, eu começo com um preditor e de uma cesta de preditores possíveis eu vou adicionar um, né? Então, quer dizer, essa é a ideia de modelo alinhado. Esse tipo de abordagem é usada, é interessante, mas tem que tomar uma certa, né, tem que ter cuidado com isso, porque esses critérios, eles frequentemente são dependentes da ordem em que essas variáveis são testadas, incluídas ou retiradas do modelo. E a gente não pode esquecer nunca, quando a gente trabalha com significância, que valor P é função do tamanho amostral. Então, se eu tiver uma amostra gigante, né, tudo quanto é preditor vai ser significativo num teste de hipóteses. Vamos então olhar um exemplo. A gente vai voltar ao nosso modelo de regressão linear com o score de desenvolvimento medido pelo teste do Batelli como nosso desfecho. E nesse exemplo aqui eu tenho 4 preditores. A escolaridade da mãe, o IEM, que é uma medida de posição socioeconômica, o peso ao nascer e o número de pessoas que tem na casa. Então, eu vou comparar 2 modelos, né? E o que vai mudar de um modelo para outro é que, no primeiro, eu tenho o IEM em quintis, em 5 grupos, ajustado, né, como contínuo. E eu tenho o peso ao nascer contínuo também. No modelo 2, eu tenho o IEM em 5 grupos ajustado como uma variável categórica. Então, agora eu vou ter, né, 4 coeficientes no meu modelo. E o peso ao nascer, em vez de colocar o peso contínuo, eu coloquei o peso categorizado, dicotomizado, entre baixo peso ao nascer, né, peso ao nascer menor do que 2,5 kg, ou não baixo peso ao nascer. Então, nós temos aqui, né, o resultado
das duas análises. Então veja que nesse caso aqui eu tenho 4 coeficientes no modelo. Então o meu modelo tem 4 graus de liberdade, está aqui. Neste modelo aqui, eu agora tenho 7 coeficientes, porque eu tenho 4 coeficientes que tomam conta das 5 categorias do IEM. Então está aqui meus 7 graus de liberdade desse modelo. O R² do modelo contínuo é basicamente 13,8%, cai um pouco para 12,9% quando eu ajusto. O modelo, né, com as variáveis categóricas tem 15,7% de R², 14,1% de R² ajustado. Mas vamos olhar mais, né, medidas de qualidade e ajuste. Então vamos ver aqui. O modelo 1 à esquerda, o modelo 2 à direita, como é que nós ficamos com cada critério? R² é maior no modelo 2, que tem mais graus de liberdade com as variáveis contínuas. O R² ajustado é maior também no modelo 2. Veja que o erro quadrático médio, né? Na verdade, a raiz quadrada do erro quadrático médio é igual, praticamente igual nos dois modelos. E para o AIC eu tenho um valor um pouco menor para o modelo 2 também. Então eu tenho, né, de 4 medidas aqui, de 4 critérios, eu tenho 3 sugerindo que o modelo 2 funciona melhor. Bom, então vamos explorar um pouco mais essa coisa, né, das diferentes categorizações de uma mesma variável. Agora eu vou pegar lá, escolaridade da mãe. E eu vou trabalhar de 3 jeitos diferentes. Escolaridade da mãe em 4 grupos, como uma variável categórica. A escolaridade da mãe categorizada, mas no modelo como uma variável contínua, que isso equivale, né, a eu fazer um teste de tendência linear. E terceira alternativa é a escolaridade da mãe em anos de estudo, né, como uma variável contínua, né, sem usar nenhum tipo de categorização. Então vamos ver o que acontece. 4 categorias de escolaridade, eu tenho aqui o meu modelo com 3 graus de liberdade, porque eu tenho, né, 3 coeficientes, tomando conta dos 4 níveis de escolaridade da mãe. E eu tenho aqui, né, as minhas estatísticas de interesse. Eu tenho um R² na volta ali de 8,5%, um AIC de 2.334, enfim. E a gente tem aqui o gráfico desse modelo, né, mostrando um aumento, né, da média do score de desenvolvimento para as 4, né, conforme eu avanço nas 4 categorias. Agora eu peguei essas mesmas 4 categorias e ajustei no meu modelo como uma variável contínua. Então veja que agora eu tenho um único coeficiente que dá conta dessa variável, 1 grau de liberdade no modelo e um R² que na verdade não mudou grande coisa, de 8,5, né? Mas que do ponto de vista do R² ajustado, né, como esse R² ajustado é penalizado pelo número de graus de liberdade, eu tenho o mesmo R² total, só que 7,8% no ajustado no modelo categórico e 8,2% no modelo contínuo. Quando eu uso a escolaridade da mãe em anos completos, né, e ajusto com uma variável contínua, né, tem aqui, né, todos os anos de escolaridade possíveis que eu tenho na amostra, uma reta indicando o aumento da média do score de desenvolvimento com a escolaridade da mãe, 1 grau de liberdade de novo, e eu tenho então um R² agora de 9,1%, e quando eu ajusto, 8,9%. E um AIC aqui, olha, 2.300.
Então, vamos organizar agora esses resultados numa tabela e comparar e ver o que nós temos. Então, lá, R quadrado. O melhor deles é o modelo contínuo, maior R quadrado. R quadrado ajustado, a mesma coisa no modelo contínuo, 8,9%, superior à de tendência linear, superior ao modelo categórico. A raiz do erro quadrático médio não mudou nada de um modelo para outro. E o AIC também melhor no modelo contínuo. E veja que eu tenho uma diferença aí, né, que é relativamente pequena do modelo categórico para o de tendência linear, 2.334 para 2.330, 4 pontinhos. Só que quando eu passo para cá, olha, são 30 pontos de diferença, então indicando, né, do ponto de vista, né, da métrica do AIC, uma melhora muito mais acentuada do modelo de tendência linear para o contínuo do que do categórico para a tendência linear. Então, de novo, nós temos aí os nossos 4 critérios, né, sugerindo o mesmo modelo como o modelo que melhor se ajusta e que, nesse caso, é um modelo com a escolaridade da mãe com uma variável contínua, né, com anos de escolaridade, sugerindo, né, nesse caso, que a cada ano a mais da escolaridade aumenta a média de desenvolvimento infantil. A cada ano, né, esse score aumenta de 0,45, né, em média. E é interessante porque a gente vê que este modelo mais econômico, que gasta só 1 grau de liberdade, no fim das contas, foi o que apareceu aqui como melhor ajuste, ganhando inclusive daquela categorização que nós fizemos em 4 grupos. Bom, uma coisa é eu pegar uma variável contínua, né, e categorizar, ou eu pegar uma variável que já é categórica e reagrupar e recategorizar. Mas eu tenho outras estratégias, né, especialmente para variáveis contínuas, que têm efeitos um pouco diferentes naquilo que a gente quer. Então, veja, eu posso mexer na escala da variável, quando eu quero que o coeficiente, né, não seja nem muito grande, nem muito pequeno. Eu não mudo o ajuste, eu só mudo a escala, né, do meu preditor e a escala do coeficiente desse preditor. Eu posso pensar em transformar a variável, né, e aí eu vou usar uma transformação, seja transformação logarítmica, eu posso usar uma transformação quadrática, e aí sim a minha ideia é melhorar o ajuste desse modelo. É fazer com que, né, o meu modelo reflita de uma maneira mais próxima da realidade a associação, a relação que existe entre o meu preditor e o meu desfecho. E outra coisa que eu posso fazer com essas variáveis é simplesmente ou centralizar ou padronizar, e aí a minha ideia é melhorar a interpretabilidade do modelo, melhorar a interpretabilidade do coeficiente. Vamos ver exemplos dessas coisas. Veja, ao transformar um preditor, o que eu estou dizendo? Olha, talvez o ajuste linear não seja o melhor. Esse ajuste linear implica que o aumento de uma unidade do meu preditor, né, provoca um efeito que é igual para qualquer nível desse preditor. Veja, se eu uso o log, eu faço uma distorção, né? Eu mudo a escala desse meu preditor. O que eu faço? Valores pequenos, eles são espalhados. Valores altos são comprimidos. Então,
Se eu pego lá o meu IEM e faço o log do IEM, eu agora estou dizendo que passar de 100 para 110 pontos do IEM representa uma mudança maior do que passar de 800 para 810. É uma lógica que funciona bem, né, com riqueza, porque se eu tenho pouco e ganho um pouquinho a mais, né, se a gente pensar em dinheiro é mais fácil. Se eu ganho lá R$ 500 por mês e de repente eu passo a ganhar 550, né, esse aumento de R$ 50 provavelmente significa, né, um alívio. Agora, se eu ganho R$ 10.000 e eu passo a ganhar 10.050, isso não vai fazer lá muita diferença, né? Então, veja que ao fazer uma transformação log, eu estou levando em conta isso, né? Que uma mudança lá embaixo na escala, ela é mais importante, ela tem um efeito maior do que uma mudança lá em cima na escala. Então, vamos ver o que acontece quando a gente faz um ajuste desse tipo. Eu pego o IEM e vou mexer na escala e vou fazer transformações com o IEM. Bom, eu na verdade, primeiro de tudo, eu vou fazer uma transformação só na escala, né, no sentido de que o meu IEM, que varia lá de 40 e poucos a 1.000, quando eu faço o ajuste linear desse modelo, eu tenho um coeficiente aqui que é 0,007. É um negócio mais ou menos difícil de raciocinar, no sentido de que um ponto do IEM mexe em 0,007 ponto do score, que é muito pequenininho, né? Então, se eu pegar e dividir o IEM por 100, então cada unidade do IEM agora vai ser um aumento de 100 pontos, né, no meu score de riqueza. E o que vai acontecer? O meu coeficiente agora aqui vai ser 0,72. É o mesmo número, igualzinho. Vocês olham aqui e olham aqui. Isso aqui embaixo é aquele valor de cima multiplicado por 100. Só fica mais fácil de eu apresentar e de eu discutir o meu resultado. Então, olha, cada 100 pontos a mais no meu score de riqueza, aumenta 0,72 pontos no score de desenvolvimento, tá? Então, eu vou trabalhar com essa escala do IEM, né, de 100 em 100, porque é mais fácil, o coeficiente é mais interpretável, mais fácil de explicar, e eu não preciso ficar usando um monte de zeros para estar falando desse efeito. Então, nós vamos comparar agora 3 alternativas para o IEM. O IEM linear vezes 100, né? Ou seja, o IEM de 100 em 100. E o meu modelo, então, é escrito dessa forma. Olha, o BDI é 1A mais B que multiplica o IEM em 100. Eu vou testar e ver como é que fica o meu modelo com o log do IEM. Então, o meu modelo vai ser A mais B que multiplica log do IEM 100. E eu também vou pegar e vou comparar um modelo quadrático, em que eu tenho um BDI escrito como A mais B que multiplica o IEM 100 mais C que multiplica o IEM 100 elevado ao quadrado. Então, veja, note que quando eu trabalho com modelos polinomiais, ou seja, quando eu trabalho com modelo quadrático, com modelo cúbico e tal, eu sempre uso, né, todas as formas, quer dizer, eu uso a variável, né, com o coeficiente 1 e a variável com o coeficiente 2. Por uma razão técnica que depois a gente vai discutir mais para frente no curso. Então, eu não vou colocar no modelo só o IEM ao quadrado. Eu vou colocar o IEM linear mais o IEM ao quadrado. E o gráfico aqui da direita mostra para vocês,
né, como é que é a relação do ien de 100 em 100 com os valores ajustados do BDI. Então veja que em azul aqui eu tenho o ajuste estritamente linear. Então, conforme aumenta o ien, eu tenho um aumento do BDI que é igual ao aumento aqui, igual ao aumento lá. Bom, quando eu faço a transformação log, né, o que o modelo agora está me mostrando? Vermelho. Um aumento do ien aqui embaixo representa um aumento rápido e grande do score de desenvolvimento, e esse aumento vai diminuindo e praticamente fica, né, estável, ou quase estável aqui na ponta. Então veja que o aumento, o efeito é muito maior para, né, valores baixos do ien do que para valores altos do ien. Finalmente eu tenho um modelo quadrático em verde, que é uma situação mais suave de efeito, né, aqui embaixo, ou seja, o efeito do ien lá na parte baixa de valores baixos é maior do que do linear, mas é menor do que o log. E veja que esse efeito na ponta alta do ien praticamente desaparece. O R quadrado ajustado do modelo linear é 0,83, o R quadrado ajustado do log é 0,84 e o quadrático é 0,87. Então, aqui eu estou usando só uma medida de qualidade de ajuste, né, só para a gente ter uma ideia, quer dizer, da forma desses três modelos, e que aqui, né, o R quadrado ajustado está me sugerindo, neste caso, que o modelo quadrático seria aquele que melhor representaria o efeito do ien sobre o score de desenvolvimento do bactéria. Tá? Então veja que eu tenho, né, todas essas possibilidades. Nós vamos explorar, né, mais para frente estratégias, né, mais sofisticadas e mais completas, né, para a gente escolher entre uma gama muito maior de modelos para ver, para uma variável contínua, qual aquela que melhor se ajusta né, num modelo de regressão linear ou regressão logística, ou que seja. Então, nós já vimos um exemplo de transformação de escala da variável, nós já vimos um exemplo, né, de simplesmente, né, mudar a escala da variável multiplicando ou dividindo por um valor. E nós vamos ver então a última dessas estratégias que nós mencionamos, que é de padronizar uma variável. Isso pode ser feito tanto para o desfecho como para os preditores. Então, o exemplo aqui agora vai ser trabalhando com o desfecho, né, e não com um dos preditores. E a ideia de padronizar uma variável, ela em geral está associada com a ideia de fazer com que, né, uma variável que tem uma escala arbitrária passe a ter uma escala mais interpretável. Então, no caso do score do Batelli, esse score na nossa amostra vai de 54 até 90. Não. O que é isso? Quer dizer, o que é um ponto no score do Batelli? Um ponto é muito, um ponto é pouco? Então, isso aqui, né, como a gente viu lá, a escolaridade da mãe, cada ano aumenta 0,45 no score do Batelli. Tá, mas o que isso quer dizer? Quer dizer, eu sei interpretar isso? Né? Não sei.
E isso é comum, né, em vários desses scores, em que você tem lá uma coisa e fala, tá, mas e daí? O que quer dizer isso? Como é que eu, né, entendo essa coisa? Então, ao padronizar a medida, o que eu estou fazendo? O score do Battelle tem uma média de 78,4 e um desvio padrão de 5,1. Se eu padronizo, eu fico com uma medida que tem média 0 e desvio padrão 1. A conta que eu faço é simples, né? A medida padronizada vai ser igual a quê? Ao valor observado menos a média dividido pelo desvio padrão. E o que eu ganho com isso? Com uma medida que agora tem média 0 e desvio padrão 1, eu sei que qualquer, né, indivíduo que tem uma média de 0 ou perto de 0, ele está na média. Se ele tem um valor positivo, ele está acima da média. Se ele tem um valor negativo, ele está abaixo da média. E do ponto de vista do efeito, eu agora vou ter um efeito que vai estar numa escala de desvio padrão. Então, veja, aqui nós temos o efeito do IEM sobre o BDI. Eu digo, olha, cada 100 pontos do IEM aumenta 0,7 no score do BDI. Sei interpretar? Difícil. Se eu agora uso o BDI padronizado, né, e vejo qual é o efeito do IEM, então agora eu tenho um coeficiente de 0,14, e vocês vão dizer, ah, mas eu continuo sem entender nada. Não, se a gente parar para pensar, né, nessa lógica do desvio padrão, nós vamos lembrar que uma distribuição próxima da normal tem uma amplitude entre, né, o extremo inferior e o superior perto de 4 desvios padrão. Então, eu sei que uma mudança de um desvio padrão é uma mudança enorme, é uma mudança de 1/4 na variação desse meu desfecho. E eu uso essa lógica, quer dizer, meio desvio padrão é 1/8, então eu sei que isso ainda é um efeito grande, é bastante, né? E por aí vai. Então, a gente se acostuma a pensar e vê que uma mudança de 0,14 desvio padrão não é absolutamente nada desprezível, né? E se em vez de eu pensar em uma mudança de 100 pontos do IEM, eu pensar em 4 vezes isso, quer dizer, eu vou ter uma mudança que é maior do que meio desvio padrão. Então, quer dizer, um efeito bastante grande do ponto de vista do score de desenvolvimento na escala dos desvios padrão. Então, assim, é uma questão da gente, né, acostumar um pouco a cabeça a pensar nessa métrica do desvio padrão, mas é muito mais fácil de eu fazer uma argumentação lógica em cima de desvio padrão do que num score que varia, né, de 54 a 90 e que eu não vou saber muito bem o que é, e para eu saber a média, né, eu vou ter que estar olhando lá, é 78,4 e tal. Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para discutir com relação, né, a essas abordagens de medidas de qualidade de ajuste, né, como é que eu uso essas medidas para escolher o modelo que eu acho, que eu julgo melhor ajustado, mais apropriado. Estratégias, né, de trabalhar com essas variáveis, recategorizar, mudar a escala, transformar, padronizar. São ferramentas super úteis nesse processo de modelagem. Paramos por aqui e ainda temos nessa semana a outra parte de uma outra conversa, que é estratégias, né, de seleção de variáveis baseadas em significância. Tá bem? Até mais e até a próxima então.